Nutri, tô com gases, estômago alto, inchaço, inflamação, queimação aqui, ó. Parece que vai queimar tudo. É eu comer, eu passo mal. O que eu faço, Nutri? Me auxilia nesse processo. Como que eu poderia tratar isso com um chazinho? Bem, primeiro eu quero falar para você que isso mesmo, aqui eu coloquei já que é o programa, um estilo de vida saudável, uma reeducação alimentar, um passo a passo que vai te auxiliar faz todo sentido, tá bom? Então não esqueça, primeiro processo é reeducação alimentar. Mas tem um chá que possa me auxiliar? Com certeza, sempre tem um chá que pode te auxiliar sim, sempre tem um chá que vai fazer sentido na tua vida sim, sempre vai ter um chá que o chá é? Ele é feito à base de quê? De plantas, normalmente. O que as plantas têm? Elas têm compostos fenólicos, que são metabólicos secundários ricos em antioxidantes, terpenos, flavonoides, que auxiliam no tratamento, são de uso terapêutico. Então, é o remédio dado pela natureza, tá? A farmácia natural, que você deveria ter em casa. Então, tem um chá que me auxilia verdadeiramente nesse processo de queimação, nesse processo de azia, de má digestão, nesse processo de eu sentir que não está fazendo a digestão, eu comer, começar a passar mal, teria um processo aí de um chá que faz sentido para mim? Sim, tem. Só que o que eu vou te trazer aqui hoje é importante, muito importante, porém ele não vai ser o salvador aí se você não mudar os seus hábitos alimentares. Vamos lembrar que sempre o processo de reeducação alimentar, sempre o processo de um passo a passo que você vai colocando hábitos saudáveis no seu dia, sem nada assim forçado, mas um estilo de vida saudável vai fazer muito mais sentido para você, tá bom? Sempre vai fazer mais sentido. Então eu quero que você grave aí, ó. O Humus Boldos Molina é o boldo do Chile, chamado de boldo verdadeiro. E também tem o Plectranthus barbatus, que é o boldo falso, o boldo do Brasil, o boldo africano. A diferença entre os boldos é muito simples. Quando você tem o boldo atrás de casa, que você tem a planta, então o que nós temos no Brasil, aquele que é plantado, né, atrás de casa, ele é mais aveludado. Então você vai colocar, você vai sentir ele realmente um veludinho. E aí a planta que tem atrás de casa. O boldo do Chile, ele já é um boldo que ele é mais liso, tá? Ele é mais liso. Então você só vai encontrá-lo em farmácias, a forma de cápsula, ou em lojas de produto natural em forma de folha seca, o qual eu prefiro. Folha seca, tá bom? Não gosto muito de que use cápsula, não. Gosto mais que você pegue o chá mesmo. E eu trouxe aqui, vou dar uma olhada aqui nas minhas anotações para não perder nada. Eu trouxe aqui 10 passos importantes para você utilizar ele, que vai fazer muito sentido para você. E como você vai sair hoje aqui com um chazinho que vai te auxiliar nesse processo, nesse tratamento natural, tá bom? Lembrando que você primeiro também precisa de uma reeducação alimentar, é muito importante. Então vamos lá. É uma planta que tem funções digestivas, hepáticas, então ela realmente auxilia principalmente no processo da digestão, atua principalmente no seu estômago e também no seu fígado. Isso é muito importante você entender que o boldo ela tem essa função. E essa função também, o boldo, eu não sei se eu já falei aqui nesse vídeo porque eu acabei regravando ele, mas ele não é o salvador se você não mudar os hábitos, porque você pode utilizar ele por 30 dias. Tá bom? Caso contrário, você vai perceber que ao invés de te auxiliar, ele vai começar a dar uma certa intoxicação. Você vai ficar nauseada, enjoada, tá? Vai ficar tonta. O excesso também é uma doença. Então, assim, proporciona, né? Não é que é uma doença. O excesso também pode ser uma droga, ao invés de um remédio, ok? Então, a gente precisa entender isso. Mas no processo, ele vai te auxiliar sim. Os chazinhos são sempre bons. Então, vamos lá. Já falei das duas espécies que você pode encontrar em folha seca, que você pode encontrar aí na farmácia, faz muito sentido para você. Tem muitos benefícios e entre os benefícios vamos falar primeiramente da função estomacal em relação ao boldo do fígado, porque ele tem uma boldina. Boldina é um alcaloide, tá bom? Um alcaloide que é básico, ou seja, ele vai alcalinizar, ele vai tirar essa acidez do seu organismo. Então isso é muito legal, porque quando a gente usa uma base alcalina natural, nós não mudamos o pH do nosso estômago sempre. E aí, o que ocorre é que numa próxima digestão, o nosso estômago vai estar com pH ok para uma função de digestão normal. Quando nós usamos alcaloides ou bases
Quimicamente, como por exemplo um bicarbonato de sódio, nós vamos ter uma agressão no nosso corpo, tá bom? Que funciona eventualmente quando você precisa muito de uma digestão muito rápida, ok? Que você está passando muito mal, como um remédio. Mas se você faz uso sempre, você vai ter uma agressão. O boldo não. Ele vai funcionar como um processo terapêutico. Então ele vai realmente estimular esse alcaloide, essa boldina, tá bom? Forscolina é o que tem no boldo do Brasil. E boldina é já o antioxidante que tem no boldo do Chile. Mas ambos são alcaloides e ambos vão auxiliar a aumentar o pH, deixando menos ácido o seu corpo, seu estômago, que é justamente isso que está causando a queimação. Beleza? Até aí ficou claro? Espero que sim. No caso do fígado, de uma forma bem especial, vai estimular a produção da bile. E a bile, lembra o que é a função da bile? Justamente o líquido vai auxiliar o quê? A emulsificar, a derreter, né, a gordura para o processo de digestão, que é muito importante, ok? Vamos lá. E aí, logicamente, vai prevenir dor de cabeça, náuseas, mal-estar. Então, a gente quer isso muito, tá? Essa é a função hepática. Ajuda a perder peso, claro, tem flavonoides. E esses flavonoides, eles vão ser responsáveis por uma ação. Todo chá tem, tá? Todo chá tem ação diurética. Mas o boldo, ele tem uma ação diurética bem bacana, porque ele vai eliminar esse excesso de inchaço que tem no seu corpo e, logicamente, vai te auxiliar no processo de emagrecimento, porque ele também vai estimular o quê? A própria bile que nós já dissemos. Então, além do excesso da água, da retenção de líquido, também auxiliar a retirar o excesso de gordura. Então, isso é muito importante, tá bom? Então, ele vai auxiliar, sim, a perda de peso significativa. Segurou essa? Então tá bom. Vamos continuar aí, que eu já vou te falar como você vai fazer esse tratamento. Já vou te falar como você vai fazer. Ok, eu anotei aqui, na realidade vai duplicar essa função aqui, tá bom? Eu coloquei que ele ajuda no tratamento de vesícula. Só que eu quero que você entenda o seguinte. Eu tenho pedra na vesícula, eu tô suspeita de câncer na vesícula, eu tenho um problema muito grave nos rins. Então, assim, quando a gente já tá falando de um processo que você já está num processo muito grave, de uma agressão muito grave, você não pode usar nada que é muito metabolizado de forma pelo sistema hepático e renal. Então, assim, quando nós já estamos falando de doenças gravíssimas, nós não podemos utilizar os chás que auxiliam a limpeza do fígado e do rim. É contraditório. Não, não é, porque querendo ou não, eles vão ser metabolizados por esses órgãos. E se esses órgãos estão com as suas funções prejudicadas, por vezes a gente tem que fazer o quê? A gente tem que fazer resguardar, na realidade, tem que fazer diminuir a ação do funcionamento deles, utilizando só quando realmente necessita, para que nós não venhamos cansar mais ainda esse órgão que já está debilitado. Então, você às vezes precisa fazer um outro tipo de tratamento, tá bom? Agora, não é o caso aqui, não é tão específico assim, eu tô com esteatose, eu tenho, como eu falei, a minha digestão tá difícil, eu tô com queimação, eu tô com a barriga inchada, eu tô com excesso de peso, a boca sempre gordurosa, pressão alta, aí eu posso fazer uso do boldo, beleza? Vamos continuar. Melhora a digestão, já falei também, simplesmente porque ele vai ter a boldina, que a gente já falou, mas olha que legal, deixa eu explicar uma coisa para vocês. O boldo, qualquer alimento, quando a gente começa a comer, ele vai ativar um hormônio chamado gastrina. E a gastrina, ela é um hormônio que ela manda uma informação para o nosso organismo. E essa informação é o seguinte: começamos o processo de digestão. E aí entra um ácido, o ácido do nosso estômago, chamado ácido clorídrico, em atividade. E quando o ácido clorídrico ele entra em atividade, ele vai chamar um amiguinho, chamado o pepsinogênico, tá bom? Que é a pepsina inativada. Então ele pega essa pepsinogênio em relação com o ácido clorídrico, ela vai entrar em atividade, ela vira pepsina, que é uma enzima que
acelera a digestão. Então, quando que a pepsina vai entrar em digestão? Quando o ácido clorídrico entrar em funcionamento. Quando que a pepsina vai entrar em funcionamento? Quando o ácido clorídrico entrar em funcionamento. E quando que o ácido clorídrico vai entrar em funcionamento? Quando a gastrina avisar que está com processo de digestão. Só que para isso eu preciso o quê? Um pH mais ácido, não muito ácido, mais ácido. Se eu tomo, por exemplo, um cloreto de magnésio, cloreto de magnésio não, cloreto de magnésio é bom. Se eu tomo um bicarbonato de sódio, onde eu vou mudar o pH do meu estômago, eu vou ter um processo que vai simplesmente, verdadeiramente ser prejudicado, tá bom? Então eu não quero que esse processo seja prejudicado. Por isso que eu não uso o quê? O bicarbonato de sódio, mas eu uso outros que vão auxiliar também alcalinizando e mandando a informação correta, que é o caso do boldo. Então o boldo ele vai fazer essa função, tá bom? O boldo vai fazer a função de mandar essa mensagem de deixar um pouco mais alcalino o meu organismo, tá? Para eu não produzir tanto ácido e ficar extremamente ácido e ter aquela azia, aquela queimação. Porém, ele não vai inativar a função digestiva do ácido clorídrico que vai precisar entrar em funcionamento para a pepsina entrar em funcionamento e fazer a digestão. Senão eu vou ter todo um quadro prejudicado e eu não quero isso. Então, sim, eu posso usar o boldo, né? Como um antiácido, sim. Eu posso usar o boldo como antiácido como? Pode ser antes da refeição ou após a refeição e ele é ótimo para isso. Deu para entender? Eu espero que você tenha entendido. Por isso que nós falamos que verdadeiramente o boldo auxilia no tratamento de esofagite e de gastrite, porque ele diminui a acidez, né? Que é justamente esse processo, essa mucosa do nosso organismo, ela fica menos sensível por causa do excesso de acidez, né? Então vai diminuir, então vai começar esse tratamento a curar essa mucosa que está super sensível e você vai ver que você vai ter um resultado melhor. E ainda assim, a parte bioquímica do seu organismo vai estar funcionando, que você precisa que esteja funcionando. Você não pode mudar o seu corpo, ele precisa que seu estômago ainda seja ácido, entendeu? A gente só vai diminuir o excesso de acidez. Continuando, assim, ele também tem um poder que eu acho maravilhoso, que é antiespasmódico e anti-inflamatório. Ou seja, quando a gente tem espasmos, ou seja, aquelas contrações cólicas mesmo, tá bom? Ou inflamações, o boldo, ele diminui essas cólicas, essas contrações que normalmente acontecem de forma bem pontual, até quando é intolerância alimentar. A gente come alguma coisa e começa a pegar, tá bom? Então ele diminui essas contrações. E o processo inflamatório, a gente começa, né, não consegue mexer, tudo dói, tudo tá inflamado. O boldo também diminui essa inflamação. Olha que legal, então faz muito sentido nós começarmos a colocar. E o processo inflamatório, ele acaba causando muitos gases. Então quando a gente começa a fazer uso do boldo, começa a diminuir o quê? Os gases. E isso é legal, então nós temos uma função, uma saúde intestinal muito maior, tá bom? Cólicas intestinais são evitadas. Melhora o funcionamento do intestino, acabei de falar para vocês, né? Trata a prisão de ventre, porque ele estimula o peristaltismo, ou seja, os movimentos do intestino que vai fazer com que você vai o quê? Evacuar. Então sim, a gente quer que você use boldo. Ai, boldo não é gostoso. E normalmente os chás que são específicos para tratamento estomacal e hepático, eles são mais amargos. Por causa da propriedade, tá? Nutricional, fitoterapêutica, que auxilia em eliminar, em diminuir a gordura do seu corpo e também auxiliar no processo de digestão. Então, normalmente eles são, tá? Por causa dos alcaloides, ok? Streptococcus e também Staphylococcus. Streptococcus, que seria infecção na garganta, e Staphylococcus, que seria infecção pulmonar, são fungos e bactérias que auxiliam, no caso, esses que eu acabei de falar são bactérias, mas o que eu quero dizer é que o boldo ele auxilia em evitar os fungos e as bactérias ou a proliferação das mesmas, tá bom? E então você vai ter uma ação antifúngica e antibacteriana muito importante,
faz sentido usar, né? Ter ação antioxidante, já falei da boldina, já falei da boldina e da forscolina, que são justamente antioxidantes que têm essa função, tá bom? O que é antioxidantes? De eliminar os radicais livres, tá? Produzir o que? Justamente no seu corpo, no caso são os fenóis, né, os polifenóis e os alcaloides, aumentar a produção deles para que o seu corpo possa se recuperar e ter uma função terapêutica muito legal, ok? Combate os radicais livres, logicamente vai reduzir também os danos em células, tá bom? E é interessante porque a gente começa a ver essa mudança celular, né? Essa renovação em celular, e a gente começa a ver que diminui significativamente casos de câncer, né? Que é uma alteração celular. Então fica aí, né? Fica atento que vale a pena colocar um chá aí no seu dia a dia, tá bom? E ele tem um uso muito semelhante, muito parecido, um cheiro aromático. Eu tô sem aqui, a hortelã tô aqui, eu só tô sem o boldo. Muito parecido com hortelã. Então, assim, o hortelã que você sabe, se você sabe, ele tem ação terapêutica. E o boldo também calmante, na realidade, eu queria falar, ele tem ação calmante. E o boldo, ele também tem essa ação. Então, isso é muito, muito legal e vale a pena aí, fica aí gravado, tá bom? Quem não pode usar? Sempre tem quem não pode usar, né? Já falei pra vocês, e alguns casos que o boldo não deve fazer o uso dessa planta, se você tem algum tratamento grave que você tenha que fazer, hepático, renal, e também se você é gestante, amamenta, se você amamenta, pode dar cólica na criança. Se você é gestante, tem uma ação abortiva, o boldo, tá bom? Então não é um chá para gestantes, não deve se fazer uso. E normalmente a gente também não indica para crianças pequenas, pelo menos abaixo aí de 6 anos, tá? Não é interessante a criança estar fazendo uso, faz uso de outro chá um pouquinho mais com uma ação terapêutica bacana, mas que tem um pouquinho menos reações. O boldo, ele é um chá que tem uma açãozinha maior, tanto que a gente não usa mais do que 30 dias. Por isso que eu falo pra você que sempre tem que fazer a reeducação alimentar, sempre tem que fazer a reeducação alimentar. Por que você tem que fazer a reeducação alimentar? Verdadeiramente, porque você tem que entender o que está te causando essa azia, o que está te causando essa gastrite, o que está te causando essa queimação, por que você tá com essa boca gordurosa, que alimentos que você tá colocando, que alimentos que você precisa retirar, tá? O tempo, às vezes, de digestão que tá levando e o tempo que você tem que fazer de intervalo entre as refeições. Então é importante você fazer, sim, um programa que te auxilie nesse processo, tá? Uma reeducação alimentar é importante mesmo. Como que nós vamos usar o boldo, né? O boldo, eu gosto muito da folha seca, muito mesmo, então normalmente eu utilizo uma colher de chá para 150 ml, porque boldo, ele é um chá mais forte. Então, eu trabalho com chás, às vezes de 500 ml, 1 litro, dependendo quando é uma ação para emagrecimento, né, que eu quero que ele substitua um pouquinho a água e tal. Então, eu utilizo uma quantidade grande. Mas nesse caso não, porque o boldo ele tem uma ação, um gosto bem forte. Então, é uma colher de chá para 150 ml, que você pode estar tomando 30 minutos antes da sua refeição, tá bom? Ou se você terminou sua refeição, você não está se sentindo bem, você pode tomar após a sua refeição também. Eu prefiro ele no lugar de cápsula. Pode ser o fresco você pega 2 folhinhas, 2, 3 folhinhas, você pica e você também faz esse chá. E como que a gente faz esse chá? Nós deixamos a água ferver. Depois que a água ferveu, a gente desliga, coloca a colher de chá de boldo e cobre a panelinha, tá bom? A leiteira. E aí deixa uns 15 minutos, coa e bebe. Por quê? Porque se eu deixar o boldo ferver na água, ele vai amargar demais. E aí ele vai ficar bem difícil de ser tomado. E o caso de folha fresca, você faz o mesmo processo. Você pica, rasura aí essas folhas, 2 a 3, deixa fervendo a água, desligou, coloca a folha, cobriu uns 15 minutos também para você beber, tá bom? Ou até esfriar, logicamente. Pode fazer o uso sempre. Ou melhor, durante 30 dias, tá bom? Se você tomar mais que 30 dias e você não resolver o problema da azia, o que estaria te causando verdadeiramente esse mal-estar, você vai estar só adquirindo outro problema, porque o boldo ele não pode ser usado mais do que 30 dias, tá bom? Senão ele pode ter intoxicação. Deixa eu ver aqui, já falei. Ok. E quando eu quero usar mais do que 30 dias, né? Eu queria usar um pouquinho mais. Aí a gente parte com espinheira santa, tá
tá bom, gente? Só usa outros chás que tem aqui no canal também que você pode utilizar. Fala pra mim depois se você gostou, se esse vídeo fez sentido pra você, se você quer mais vídeos sobre as propriedades medicinais dos chás, que eu tô com alguns chás hoje que eu vou gravar aqui pra nós. E, logicamente, eu quero que você sempre curta. Se faz sentido para você, curta. Se vale a pena para você, comente. Se transformou a sua vida, se lhe transformar a vida de mais alguém, compartilhe, tá bom? E dê sempre uma olhada na descrição aqui do vídeo. Eu sempre deixo novidades. Porém, novidade agora do momento, você sabe que é o De Bem com a Balança, que é o meu programa de reeducação alimentar que transformou muitas e muitas vidas. E ele tá aqui para você ter esse acesso e começar agora e ser uma amiga do De Bem com a Balança, é exclusivo para mulheres, tá bom? Dá uma olhada, tem um link também do próprio programa e em alguns momentos eu vou estar deixando o link do WhatsApp se você quiser conversar, verificar se deve a pena e se vale a pena você adquirir também o programa, tá bom? Qualquer coisa, entre em contato, deixa um recadinho aqui que vai ser uma alegria sempre estar te respondendo. Um beijão da Nutri e aguardo você. Vem ser minha amiga DBB. Vamos lá repetir? Eu posso, pois meu Deus me fortalece a cada dia. Bora viver saudável! Beijão da Nutri e até amanhã.